A Polônia foi o primeiro país a enfrentar a Alemanha nazi e o fez em condições impossíveis, com fronteiras extensas e abertas, sem defesas naturais e com um exército ainda em processo de modernização. Teve que resistir a uma invasão que estava preparada com precisão e executada com uma violência desconhecida até então. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram suas fronteiras desde o norte, o oeste e o sul, apoiadas por bombardeamentos aéreos que golpeavam tanto objetivos militares como cidades inteiras. Em questão de dias, as comunicações colapsaram e as principais urbes ficaram sob ataque constante. Mesmo assim, as forças polacas ofereceram resistência em múltiplos frontes, improvisando defesas e buscando tempo à espera de um apoio aliado que nunca chegaria. No dia 17 de setembro, quando ainda se combatia em vários pontos, o Exército Vermelho entrou desde o leste, completando a partição acordada em segredo com a Alemanha. Em apenas 5 semanas, o país foi esmagado, dividido e entregue a 2 ocupantes totalitários. Como se desenvolveu aquela campanha que mudou o rumo da Europa desde os seus primeiros dias? Franciszek Honiok, o cadáver que Hitler precisava para começar a guerra. Só existe uma fotografia conhecida de Franciszek Honiok. Foi tirada em alguma ocasião familiar, talvez durante uma visita ao tribunal, e o mostra com fato e gravata, o cabelo louro escuro começando a escassear nas têmporas e um olhar pálido mas firme. Media uns 158 centímetros, um pouco abaixo da média, e seu aspecto um tanto descuidado realçava sua aparência comum, quase completamente irrelevante. Talvez essa foi a razão de seu destino. Quando este homem solteiro de 41 anos foi levado por seus captores, se viu confuso, sem entender por que o prendiam, embora não tenha dito palavra alguma. Seguramente foi selecionado desde um arquivo na sede da Gestapo, na Prinz Albrechtstraße de Berlim, onde buscavam com urgência um polaco com antecedentes de ativismo anti-alemão para um fim não especificado. Honiok encaixava demasiado bem. Nascido na província alemã da Alta Silésia em 1898, havia combatido do lado polaco nos levantamentos silesianos após a Primeira Guerra Mundial. Logo de um tempo na Polônia, regressou à Alemanha em 1925 e teve que lutar contra uma ordem de expulsão, chegando inclusive a apresentar seu caso perante a Liga das Nações em Genebra. Embora já não fosse tão ativo em 1939, em sua terra natal de Hohenlieben, seguia sendo conhecido como defensor da causa polaca. No dia 30 de agosto, foi transferido primeiro para os quartéis de Beuthen, onde lhe ofereceram algo de comida e água, e logo à sede da Gestapo em Oppeln, onde passou uma noite fechado numa sala de arquivos. Durante todo o trajeto, seus vigilantes anotaram que se mostrava apático, com a cabeça baixa e sem dizer uma palavra. Ninguém lhe falou salvo por instruções breves, e não foi registrado oficialmente em nenhum dos lugares pelos que passou. Sua identidade devia manter-se oculta. Na manhã seguinte, no dia 31 de agosto, foi levado à esquadra de Gleiwitz e fechado sozinho, novamente sem que ficassem registros. Esse seria seu último dia com vida. Horas mais tarde, no Hotel Haus Oberschlesien, o major das SS Helmut Naujoks dava instruções finais a seu grupo de 6 homens. Tinha 27 anos e era originário de Kiel. Se havia unido às SS em 1931 após passar pela universidade e receber uma agressão de um comunista. O chamavam gangster intelectual e contava com o apoio de Reinhard Heydrich, chefe da polícia alemã. Foi por ordens de Heydrich que Naujoks chegou a Gleiwitz, fazendo-se passar por engenheiro de minas, embora sua missão real fosse organizar uma operação encoberta para simular um ataque polaco contra a Alemanha. As relações entre ambos os países já eram tensas há anos, agravadas pela perda de territórios alemães após o Tratado de Versalhes, como a Alta Silésia, Posen e o Corredor Polaco. Hitler, além de seu racismo, buscava expandir-se para o leste. No verão de 1939 queria guerra, não concessões. Mas havia 2 obstáculos. A Polônia tinha o respaldo da França e do Reino Unido, e o povo alemão não desejava outra guerra. Por isso, Hitler precisava justificar seu ataque,
mostrar a Polônia como agressora e a Alemanha como vítima. Numa reunião no dia 22 de agosto, disse que daria uma razão propagandística para iniciar o conflito, embora fosse pouco credível. Disse textualmente que o vencedor nunca é questionado por dizer a verdade. Nesse contexto, a ofensiva de propaganda nazi se intensificou. Embora as SS liderassem as ações, a inteligência militar também participou. Na última semana de agosto, ocorreram diversos atentados falsamente atribuídos a grupos polacos. Em Cieszyn, explodiu uma bomba num monumento. Em Poznań, outra numa livraria alemã. Em Nowy Sącz, uma ponte ferroviária foi destruída. O mais letal foi no dia 28 de agosto, na estação de Tarnów, onde morreram 24 pessoas, entre elas uma menina pequena. O responsável, Antoni Guzzi, confessou ter sido recrutado por uma organização alemã e ter recebido instruções por rádio. Embora tenha assegurado não saber que as maletas tinham explosivos, suas palavras confirmaram a participação alemã nestes atos. Enquanto isso, as SS seguiam a alimentar o conflito. Heydrich ordenou a expulsão de elementos politicamente não confiáveis da fronteira alemã. Se planearam ataques incendiários contra casas e quintas para culpar os polacos. A imprensa alemã falava de terror polaco e de assassinatos cometidos contra cidadãos alemães. Também se estabeleceu um centro de treino em Bernau para voluntários das SS que simulariam incursões polacas. Na noite do dia 31 de agosto, estes grupos atacaram postos fronteiriços como o de Hochlinden, disfarçados e armados com equipamento polaco. Para dar realismo, 6 prisioneiros foram assassinados e deixados no lugar. Em meio a toda esta farsa, se confundem os factos do ataque em Gleiwitz. Alguns historiadores misturaram esta ação com outras similares, crendo que houve mais vítimas e atacantes com uniforme polaco. Mas os arquivos originais indicam que em Gleiwitz só houve um morto e que os agressores não levavam uniforme. Diferente dos demais ataques, em Gleiwitz se precisava dar voz aos supostos insurgentes. Naujoks ideou um plano singelo: tomar a estação transmissora, fechar o pessoal, disparar ao teto e transmitir uma mensagem em polaco. Escolheu fazê-lo às 8 da noite, com o pôr do sol e quando a maioria estaria a ouvir rádio. A princípio, não devia haver derramamento de sangue, mas seus superiores exigiram um corpo. O chefe da Gestapo, Heinrich Müller, disse que se enviaria um polaco com historial anti-alemão, cujo cadáver ficaria no lugar como prova. Essa pessoa seria Franciszek Honiok. Enquanto Honiok passava suas últimas horas na esquadra, Naujoks esperava a ordem em seu hotel. Às 4 da tarde, recebeu uma chamada com o código. A avó morreu. Reuniu sua equipa, repassou as instruções e saíram rumo à estação transmissora. Chegaram justo às 8, imobilizaram o pessoal e o ataram no porão. Depois, procuraram o microfone de emergência para interromper a transmissão regular. Naujoks não conseguia conectá-lo, de modo que obrigou um dos empregados a indicar-lhe como fazê-lo. Então, o integrante do grupo que falava polaco, Karl Hornak, tirou um papel enrugado e leu uma breve mensagem. Se escutou: "Atenção, aqui Gleiwitz, a estação de rádio está em mãos polacas." O resto do discurso, que chamava os polacos na Alemanha a se levantarem, nunca se ouviu por completo. Só se captou na zona de Gleiwitz. O resto se perdeu entre interferências. Em Berlim, Heydrich não escutou nada. Enquanto isso ocorria, Honiok havia recebido uma injeção de um suposto médico e, já inconsciente, foi levado à estação. 2 homens o colocaram perto da saída traseira. Não se sabe quem o matou nem o momento exato, mas ao sair, Naujoks o viu deitado, com a cara coberta de sangue. Até sua morte em 1966, Naujoks assegurou não o haver assassinado nem conhecer sua identidade. Só disse: "Não era minha responsabilidade." Westerplatte, quando 180 homens disseram não a um império. Às 4h43 da manhã do dia 1º de setembro, justo quando começava a amanhecer, um enorme navio de guerra alemão, o Schleswig-Holstein, soltou amarras no porto de Danzig. O moveram com cuidado pelo canal até que ficou justo em frente ao giro sul do Vístula, um ponto conhecido como a Curva dos 5 Assobios. Desde aí, o barco girou os seus canhões para o depósito militar polaco em Westerplatte, a uns 300 metros de distância. Assim que o seu capitão, Gustav Kleikamp, deu a ordem, os canhões dispararam.
Os que presenciaram o ocorrido essa manhã provavelmente pensaram que aquele velho couraçado não era a opção mais lógica para iniciar uma ofensiva. O Schleswig-Holstein era um sobrevivente de uma antiga classe de barcos, lançado ao mar em 1906, muito antes de que os novos modelos mudassem por completo a maneira de fazer guerra no mar. Já estava antiquado, inclusive antes de que começasse a Grande Guerra. Havia participado na Batalha de Jutlândia em 1916 e depois foi retirado, convertido em alojamento flutuante. Mais adiante, até se pensou usá-lo como alvo para práticas de tiro. Tinha um desenho com um esporão vertical na proa que parecia tirado de outra época. Apesar de tudo, havia sido reativado para treinar jovens marinheiros alemães e estava em Danzig como parte de uma visita de amizade, supostamente para recordar o aniversário 25 da vitória alemã em Tannenberg. No entanto, essa manhã não estava aí para render homenagens, mas para atacar. Os primeiros projéteis impactaram com força e a ilha de Westerplatte tremeu. Era uma pequena faixa de terra rodeada pelo mar, uma via férrea, uma zona industrial e um velho canal. No total, tinha apenas meio quilômetro de largura. Dentro havia 7 edifícios de tijolo, um muro de proteção, alguns bunkers ocultos, trincheiras, uma torre de vigilância e uns poucos pontos estratégicos de defesa. O lugar parecia modesto, mas os seus ocupantes estavam preparados. Em sua maioria eram soldados bem treinados, muitos veteranos, acostumados a operar com independência. Estavam sob o comando do major Henryk Sucharski, um militar de carreira, que durante anos havia preparado a sua pequena guarnição para resistir com o justo. Embora contassem com pouco mais de 180 homens, haviam transformado o lugar numa posição fortificada oculta entre árvores e arbustos. Cada bunker havia sido reforçado em segredo e conectado com trincheiras e rotas de escape. A artilharia ligeira estava colocada de forma precisa. Inclusive sabiam como resistir se os caminhos fossem bloqueados. Era uma armadilha bem montada. O primeiro ataque com fogo naval se prolongou durante vários minutos, enquanto o ar se enchia de fumo e fragmentos de concreto. Mal terminaram os disparos desde o barco, um grupo de assalto composto por mais de 200 homens, membros de unidades de elite alemãs, avançou pelo canal de onde havia disparado o couraçado. Tinham ordens claras: tomar Westerplatte rápido, com força e sem permitir que ninguém saísse vivo. Mas não esperavam a reação. Dos arbustos e estruturas semi-enterradas, os defensores abriram fogo com metralhadoras e fuzis automáticos. O grupo atacante ficou preso num fogo cruzado que não lhes dava trégua. Em questão de minutos, retrocederam com várias baixas. O assalto surpresa havia fracassado. Em pouco tempo, um segundo grupo tentou aproximar-se do lado oposto por uma zona menos vigiada. Também foram repelidos. Os disparos de precisão desde as posições camufladas impediam qualquer avanço. Durante esse primeiro dia, houve múltiplos intentos, mas nenhum conseguiu penetrar as defesas. No segundo dia, os atacantes voltaram com artilharia mais pesada. Dispararam morteiros e lançaram obuses de novas posições próximas. Também trouxeram canhões de assalto sobre carris, tentando perfurar as estruturas de tijolo. Mas muitas dessas construções estavam reforçadas internamente e suportavam o impacto. Além disso, a vegetação e os escombros começavam a ocultar ainda mais as posições defensivas. Embora algumas secções tenham sofrido danos, o grosso da resistência seguia firme. O ambiente dentro do recinto era tenso, mas organizado. Os soldados polacos se revezavam para cobrir os pontos-chave. Dormiam por horas em turnos rotativos, comiam o que restava nas reservas e mantinham a moral alta apesar do som constante de explosões e disparos. Ninguém pensava em se render. Sabiam que estavam isolados, mas também sabiam que cada dia que resistissem tinha valor simbólico. O terceiro dia trouxe uma ofensiva combinada. Do ar, chegaram bombardeiros ligeiros a lançar pequenas cargas. Ao mesmo tempo, de terra, as unidades alemãs tentaram avançar sob cobertura de fumo. Mas outra vez, os disparos desde os bunkers travaram o ataque. Alguns soldados alemães conseguiram aproximar-se dos muros externos, mas foram atingidos por granadas lançadas de pequenas aberturas ocultas. O quarto dia, houve uma pausa parcial nos ataques diretos. Os alemães começaram a usar altifalantes para pedir a rendição. Diziam que estavam rodeados, que a situação era inútil, que ninguém viria para os ajudar. Mas a resposta foi silêncio.
Dentro, os soldados polacos reparavam o que podiam, redistribuíam as munições e se preparavam para o que vinha. O quinto dia, o couraçado voltou a abrir fogo. Desta vez, usaram projéteis perfurantes. Vários impactaram perto dos muros principais, causando desmoronamentos parciais. Um armazém foi atingido e incendiou-se. O fumo negro cobriu parte da ilha. Apesar disso, os defensores seguiam a responder com precisão. Cada tentativa de passagem por parte dos atacantes era recebida com rajadas constantes. O sexto dia, os bombardeamentos foram mais intensos. Tentou-se um ataque noturno, com unidades especiais que cruzaram pelo canal em pequenas embarcações. A escuridão não lhes serviu de muito. Focos escondidos se acenderam de repente e deixaram os invasores expostos. As metralhadoras voltaram a soar. A água se encheu de escombros e corpos. Não avançaram nem 1 metro mais. Ao amanhecer do sétimo dia, os restos do edifício principal estavam parcialmente destruídos. O comandante polaco sabia que não poderiam resistir muito mais. A maioria das munições se havia esgotado. Vários estavam feridos e havia poucas medicinas. Mesmo assim, esperaram um ataque final. Mas esse dia não chegou. Em vez disso, se ouviu uma mensagem clara. Ofereciam rendição com garantias. Depois de o consultar, o comandante aceitou. Saíram com os braços no ar, limpos e em ordem. Seus inimigos os olhavam com respeito. Haviam aguentado 7 dias sem reforços, sem apoio externo e sem se render antes de esgotar tudo. A defesa de Westerplatte não mudou o rumo dos factos, mas demonstrou que com preparação, valor e estratégia, inclusive um grupo pequeno pode resistir mais do que qualquer um espera. E embora os muros tenham caído, a história ficou de pé. Porque a Polônia não tinha nenhuma possibilidade desde o primeiro dia. Desde sua configuração mais básica, o mapa já jogava contra a Polônia. A sua forma alongada, esticada para o leste e sem defesas naturais, convertia o país em uma presa fácil para qualquer potência com ambições militares. Não tinha montanhas que servissem de muralha, nem desertos, nem rios largos que impedissem a passagem de um exército bem equipado. Estava rodeado por vizinhos maiores, melhor armados e, em muitos casos, com contas pendentes do passado. Era como uma planície sem proteção, aberta a todos os ventos. A oeste, a Alemanha se havia reorganizado com rapidez e força desde que Hitler chegou ao poder. Havia reconstruído sua maquinaria industrial, recuperado as suas fronteiras perdidas e posto em marcha uma campanha ideológica que pintava a Polônia como um obstáculo. Mais ao leste, a União Soviética também observava com atenção. Embora publicamente não mostrasse intenções diretas, seu tamanho e ambição eram inegáveis. Ao norte estava o corredor de Danzig, uma faixa disputada há anos, e ao sul, a Eslováquia, que recém se havia separado da Checoslováquia e mantinha relações com Berlim. Esta posição geográfica tão desvantajosa fazia com que, para a Polônia, planear uma defesa fosse extremamente complicado. Não se tratava só de proteger as fronteiras. Havia que tentar o fazer em todas as direções ao mesmo tempo. E isso era quase impossível com os recursos disponíveis. O seu exército estava distribuído em grupos que cobriam distintos pontos-chave, mas sem uma concentração suficiente que permitisse responder com força onde mais se necessitasse. Qualquer inimigo que atacasse com decisão podia romper as linhas facilmente e avançar rápido para o interior. A infraestrutura também jogava contra. As estradas eram poucas e, em sua maioria, em mau estado. Muitas zonas rurais seguiam a depender de caminhos de terra, o que dificultava mover tropas ou abastecê-las com rapidez. Os trens eram o principal meio de transporte, mas a rede ferroviária estava fragmentada. Os carris nem sempre eram compatíveis com os padrões estrangeiros, o que complicava ainda mais os deslocamentos urgentes ou a troca de apoio com possíveis aliados. Outro ponto frágil era a economia. Embora o país houvesse alcançado certa estabilidade depois de sua independência, ainda arrastava dificuldades estruturais. A industrialização era limitada e estava concentrada em zonas específicas, sobretudo no sul e no centro. Grande parte do território seguia sendo agrícola, com sistemas produtivos pouco modernos. Esta desigualdade interna se traduzia numa capacidade militar muito limitada. Faltavam veículos, combustível, peças, comunicações. E o que havia nem sempre funcionava de forma coordenada. A política exterior também não oferecia muita margem.
A Polônia havia tentado manter sua independência diplomática durante os anos anteriores, assinando pactos com a França e o Reino Unido. No entanto, estes acordos eram mais simbólicos que práticos. As distâncias entre os países, a falta de um plano comum e o desinteresse real por intervir na Europa do Leste deixavam os polacos praticamente sós perante qualquer ameaça direta. As promessas de apoio eram vagas, sujeitas a condições e sem garantias imediatas. Além disso, existia um problema de percepção interna. As autoridades polacas confiavam demasiado em sua capacidade de resistência. Pensavam que, como no passado, poderiam aguentar um ataque inicial e negociar depois de uma posição de força. Esta visão não levava em conta as mudanças recentes na forma de fazer guerra, nem a brutalidade dos possíveis adversários. Era uma leitura equivocada do contexto, baseada mais em desejos que em realidades. O planeamento militar refletia essa confiança desmedida. Se desenharam várias linhas de defesa, mas muitas eram mais teóricas que reais. Algumas zonas-chave nem sequer contavam com fortificações básicas. As unidades estavam mal equipadas, com poucos tanques e sem suficiente artilharia moderna. A aviação era reduzida e antiquada em comparação com a dos seus possíveis inimigos. Inclusive, as comunicações eram frágeis. Muitas ordens se davam por mensageiros ou por telefone, sem sistemas de ligação seguros. Outro fator-chave era a mobilização. Embora se tenha iniciado a tempo, a organização foi lenta. Muitos soldados foram convocados, mas não chegaram às suas posições a tempo. Faltavam transportes, roupa, armas. Em alguns casos, os recrutas eram enviados para o fronte sem o treino mínimo. Isto não só afetava a moral, mas também a eficiência geral do aparelho militar. Enquanto isso, os possíveis atacantes avançavam em seus preparativos sem obstáculos nem interrupções. O comando unificado também era um problema. Embora houvesse chefes com experiência, não existia uma estrutura que permitisse tomar decisões rápidas perante mudanças inesperadas. As ordens demoravam a chegar e, quando o faziam, já era tarde. Alguns comandos locais atuavam por sua conta, sem coordenação com outras unidades. Esta falta de coesão debilitava qualquer tentativa de resistência organizada. Por outro lado, a população civil também não estava preparada. Embora existisse uma consciência geral do perigo, não se haviam tomado medidas concretas para proteger a gente em caso de conflito. Faltavam refúgios, planos de evacuação, campanhas de informação. Em muitas cidades, a gente vivia sua rotina diária como se nada fosse ocorrer. Quando os alarmes começaram a soar, o caos foi imediato. A relação com as minorias étnicas também complicava a situação. Em várias regiões do leste, existiam tensões com comunidades ucranianas, bielorrussas e judias. Embora em tempos de paz estas diferenças fossem contidas, em momentos de crise podiam explodir. Algumas zonas apresentavam ressentimentos históricos que podiam ser aproveitados por forças externas. Esta fragilidade social adicionava outra camada de vulnerabilidade. A nível ideológico, o governo polaco promovia uma identidade nacional forte, baseada na história, na religião e na língua. Mas esse discurso não sempre era compartilhado por todos. A diversidade cultural do país, que em outros contextos podia ser uma riqueza, se convertia aqui num ponto de fricção. Isto dificultava a unidade interna justo quando mais se necessitava. A diplomacia polaca tentou manter uma posição firme perante as pressões externas. Não quis ceder a chantagens nem aceitar acordos que comprometessem a sua soberania. Mas essa rigidez também tinha consequências. Ao não buscar alianças mais amplas ou concessões táticas, se fechavam portas que, em outro momento, poderiam ter oferecido margem de manobra. A estratégia se converteu num beco sem saída. A percepção internacional da Polônia também não ajudava. Para muitos observadores, o país era visto como uma nação jovem, instável e mal preparada para enfrentar uma crise de grande escala. Isto gerava dúvidas entre os seus supostos aliados e reforçava a ideia de que, em caso de um conflito maior, seria uma carga mais que um sócio efetivo. Essa imagem debilitava qualquer tentativa de pedir ajuda concreta ou imediata. Em termos tecnológicos, a diferença com os seus potenciais inimigos era cada vez maior. Enquanto outros países investiam em novas armas, táticas modernas e comunicação avançada, a Polônia seguia a usar métodos do passado. Inclusive em treino, muitas práticas estavam desatualizadas. Isto punha em desvantagem os soldados desde o primeiro dia, inclusive antes de que começasse qualquer movimento no terreno.
O clima político interno também não ajudava. Embora o país contasse com um governo estável, existiam divisões entre civis e militares e entre diferentes ramos do poder. Algumas decisões importantes se tomavam de forma tardia ou sem o consenso necessário. Esta falta de clareza gerava confusão e travava a resposta perante situações urgentes. Por último, estava o fator psicológico. Muitos líderes e cidadãos confiavam em que a ameaça não se concretizaria. Pensavam que o inimigo não se atreveria a dar o primeiro passo, ou que outros países interviriam a tempo. Esta ilusão coletiva atrasou decisões-chave e permitiu que se subestimasse a magnitude do perigo. Para quando se deram conta, já era demasiado tarde. O avanço do caos, como a Alemanha destroçou a Polônia numa semana. Ao amanhecer, as sirenes começaram a soar sem descanso e as cidades, ainda adormecidas, se estremeceram com o rugido dos motores no céu, enquanto as primeiras bombas caíam com precisão sobre os pontos-chave, estações, estradas, aeródromos e depósitos. Em questão de minutos, a calma desapareceu por completo. A população civil, desorientada, começou a correr sem saber para onde. As ruas se encheram de fumo, gritos e confusão, sem advertências prévias nem tempo para reagir. Tudo ocorreu ao mesmo tempo, como um golpe sincronizado. As divisões alemãs não avançavam como antes o faziam os exércitos tradicionais. Não se tratava de uma linha reta, nem de um assédio clássico, mas de um avanço em profundidade, rompendo com velocidade as defesas mais débeis, dispersando unidades mal coordenadas e semeando o caos após cada passo, com colunas de tanques apoiadas do ar que se moviam rápido, deixando povoados em ruínas, enquanto algumas guarnições tentavam resistir, mas eram superadas em número e armamento, fazendo com que em poucas horas a estrutura organizativa polaca começasse a desmoronar-se. As estradas se colapsaram não só pelos veículos militares, mas também pela quantidade de pessoas que fugiam. Famílias completas, anciãos, crianças, carros de cavalos, bicicletas, inclusive animais, todos tentando se afastar do fronte. Embora não houvesse um fronte claro, os ataques vinham de distintas direções e ninguém sabia qual era a rota segura, com trens atingidos por bombardeamentos antes de sair das estações e caminhos bloqueados por restos, corpos e bagagem abandonada. Durante os primeiros dias, as comunicações entre unidades polacas se interromperam. Algumas ordens nunca chegaram e, noutros casos, as mensagens eram contraditórias ou demasiado tardias. O Comando Central tratou de reagrupar tropas, mas a mobilidade era limitada e a informação incompleta. As decisões se tomavam com horas de atraso, quando a situação já havia mudado por completo. Alguns oficiais atuavam por sua conta, outros esperavam instruções que jamais chegaram, fazendo com que a coordenação se voltasse quase impossível. Enquanto isso, os aviões seguiam a sobrevoar os céus e não só atacavam alvos militares, mas que também apontavam a colunas de refugiados, automóveis com feridos e grupos de civis que tentavam escapar, com explosões constantes, hospitais colapsados por falta de médicos, macas, medicamentos e morgues que não davam conta, usando-se fossas comuns em algumas zonas para enterrar rapidamente os mortos. Nos povoados mais pequenos, os habitantes se fechavam em sótãos ou igrejas, onde alguns sacerdotes organizavam orações coletivas enquanto lá fora caíam projéteis sem cessar. Noutras regiões, os sinos deixavam de soar porque já não restava ninguém para os tocar. Os campos se encheram de crateras e escombros. Muitos caminhos rurais foram cortados por árvores caídas ou pontes destruídas, e as quintas ficavam abandonadas, com animais a vaguear pelas redondezas sem comida nem atenção. À medida que avançavam os dias, o desconcerto aumentava. Algumas unidades polacas tratavam de retroceder para se reorganizarem, mas se encontravam com caminhos bloqueados ou zonas já tomadas. Outras eram rodeadas sem se darem conta. As linhas defensivas não resistiam mais do que umas poucas horas. Não era só a superioridade técnica do inimigo, mas também a velocidade, como se a ofensiva se multiplicasse em todas as direções ao mesmo tempo. O caminho de ferro, essencial para mover tropas e provisões, ficou inutilizável em muitas regiões. Alguns trens foram atingidos por bombas antes de partir, outros carris foram sabotados pelos mesmos polacos para evitar que o inimigo os usasse. Mas isso também dificultou a retirada, deixando trens cheios de civis presos, sem combustível nem direção,
com vagões detidos em metade do campo, expostos aos ataques aéreos. O medo se estendeu como uma onda, não só medo de morrer, mas de não entender o que estava a ocorrer. Em algumas localidades circularam rumores de massacres, envenenamentos e sabotagens. Muitos criam que o governo havia caído. Outros pensavam que tudo era produto de uma traição interna e, em meio ao caos, distinguir entre a verdade e o pânico coletivo era quase impossível, pelo que alguns optaram por se esconder, enquanto outros pegaram o pouco que tinham e caminharam sem rumo. Nos aeroportos, os poucos aviões operacionais tentavam descolar antes de serem destruídos em terra. Muitos foram atingidos enquanto estavam na pista e alguns pilotos decidiram voar para o leste para salvar as suas aeronaves. Embora nem sequer aí houvesse certeza de encontrar refúgio, o espaço aéreo estava dominado. A defesa antiaérea era escassa e descoordenada, e em muitos casos nem sequer se disparava para não gastar munições desnecessariamente. O abastecimento se rompeu também. As unidades militares começaram a ficar sem comida, sem água e sem gasolina. Algumas tiveram que abandonar veículos por falta de combustível. Em certas zonas, se requisitavam alimentos à população local para poder seguir, o que gerava tensões, enquanto que em outros lugares, os soldados polacos compartilhavam o pouco que tinham com os civis, tratando de manter a moral, embora todos soubessem que a situação era insustentável. Em Varsóvia, a informação chegava confusa. Se sabia que o inimigo avançava, mas não com clareza por onde nem o quanto. Os jornais seguiam a ser impressos, mas já não se confiava neles. Alguns funcionários abandonavam seus cargos. Outros tentavam manter a normalidade organizando refúgios, racionamentos e medidas de emergência, enquanto o rádio transmitia mensagens de alento, junto com advertências sobre possíveis bombardeamentos. As escolas foram fechadas. As igrejas começaram a se usar como hospitais. Em alguns bairros, os vizinhos se revezavam para fazer guarda durante as noites, enquanto noutros já não restava ninguém. O êxodo era maciço, os que tinham carros os usavam para escapar, mas logo se ficavam sem combustível. E os que iam a pé enchiam os caminhos, carregando malas, filhos e animais, sem um destino claro, só se afastando do ruído dos aviões. As fábricas deixaram de funcionar. Algumas foram evacuadas, outras bombardeadas. As oficinas improvisavam reparações com o que encontravam. Em muitas cidades se apagavam as luzes para evitar ser alvos fáceis. Mas isso também trouxe medo, já que na escuridão tudo era suspeito. Se falava de espiões, de colaboracionistas, e às vezes se prendia pessoas só por terem um sotaque distinto ou vestirem de forma incomum, num ambiente onde a paranoia se misturava com a dor. Os hospitais improvisados não davam conta. Em ginásios, teatros e inclusive estações de trem se montavam macas com o que havia à mão, usando mantas, portas velhas ou colchões sujos, com médicos a trabalhar sem descanso e com o mínimo indispensável. Faltavam ligaduras, anestesia, instrumentos, os feridos chegavam sem parar. Alguns morriam à espera, outros eram atendidos de forma precária, e em muitas partes os doutores eram ajudados por freiras, voluntários ou prisioneiros libertados. O colapso era evidente, embora não total. Em alguns pontos, pequenos grupos de soldados tentavam organizar linhas de resistência usando edifícios, bosques ou rios, levantando barricadas com carros, móveis ou troncos. Em alguns casos conseguiam travar o avanço durante umas horas, noutros só ganhavam tempo para que os civis escapassem, ações valentes mas isoladas, sem uma estratégia comum nem um plano centralizado que as conectasse. No campo, os camponeses escondiam os soldados feridos, lhes davam roupa civil, os alimentavam e ajudavam a escapar. Alguns foram delatados e fuzilados, outros conseguiram proteger vários durante dias, enquanto estações de rádio clandestinas começavam a transmitir de sótãos com mensagens breves e codificadas, tratando de manter a moral e organizar pequenas ações de sabotagem, embora tudo fosse improvisado e sem estrutura firme. Enquanto os tanques seguiam seu avanço, muitas cidades menores eram tomadas sem resistência. Algumas autoridades locais assinavam rendições parciais para evitar mais destruição. Noutras se entregavam chaves simbólicas, sem disparar um tiro. Os ocupantes colocavam novas bandeiras, mudavam nomes de ruas e tomavam edifícios oficiais, impondo a nova ordem de forma rápida, sem necessidade de negociações, numa mudança imediata e visível. Os arquivos foram saqueados, documentos queimados e registros destruídos. Em muitas zonas se apagava todo rastro de identidade polaca.
Os uniformes eram incinerados, os símbolos retirados, tentando apagar a história em questão de dias. Os museus foram fechados, as bibliotecas ocupadas, algumas esculturas derrubadas, certos livros, canções e discursos proibidos, porque a presença nova não era só militar, também era cultural e simbólica. A semana terminou com uma sensação geral de derrota. Embora a luta seguisse, os sinais eram claros. O inimigo havia penetrado profundamente, desorganizado todas as defesas e semeado o medo em cada canto. A resistência existia, mas estava dispersa, mal equipada e desconectada. As promessas de ajuda externa não se cumpriam e as esperanças de uma reação internacional se desvaneciam, deixando só incerteza, raiva e desolação. O golpe pelas costas. Stalin invade e o Ocidente cala. No dia 17 de setembro, quando o exército soviético cruzou a fronteira oriental, muitos polacos simplesmente não podiam acreditar. Durante semanas haviam escutado rumores, mas a confirmação chegou quando viram soldados que não usavam uniformes alemães nem falavam alemão, mas que iam vestidos de forma distinta, falavam russo e se apresentavam como aliados, embora não viessem para ajudar. As colunas soviéticas avançavam com rapidez, e as tropas polacas, já debilitadas pelo que vinha ocorrendo no oeste, não estavam em condições de resistir a uma nova invasão pelas costas. De Moscovo, o discurso oficial dizia que a sua entrada respondia à necessidade de proteger as minorias ucranianas e bielorrussas, afirmando que o Estado polaco havia deixado de existir, pelo que a sua intervenção não era uma agressão, mas uma medida de salvação. Uma desculpa bem elaborada que, para os que viviam nessas terras, não tinha nada de libertação. Era outra ocupação, distinta em idioma e símbolos, mas igual em imposição. Que os soviéticos não encontrassem quase oposição não significava aceitação, mas esgotamento total. As autoridades polacas não sabiam como atuar. Alguns queriam resistir, enquanto outros buscavam evitar um conflito duplo que parecia inevitável. No leste, a situação já era caótica, inclusive antes da chegada soviética. Muitas unidades polacas estavam em retirada ou completamente desconectadas do comando central. Não havia linhas claras de defesa nem recursos suficientes. A moral estava em baixo, a logística colapsada e as mensagens que chegavam eram contraditórias. Quando se confirmaram os relatos do avanço soviético, alguns comandos decidiram render-se sem combater. Outros tentaram negociar, e embora tenha havido confrontos esporádicos, não existiu uma resistência organizada, não por falta de vontade, mas porque simplesmente já não havia forma de o fazer. As tropas soviéticas atuavam com segurança e determinação, tomavam cidades, desarmavam soldados polacos, substituíam bandeiras e se instalavam rapidamente nos edifícios públicos, sem dar sinais de improvisação, como se soubessem com exatidão o que fazer e para onde ir. Em muitos lugares, os habitantes saíam para olhar com uma mistura de medo e curiosidade, sem saber se deviam resistir, fugir ou adaptar-se, já que enquanto uns haviam ouvido que os soviéticos vinham para os libertar, outros suspeitavam que isto só era o início de outra etapa de ocupação. Com o tempo, a maioria compreendeu que essa chegada não trazia alívio, mas novos temores. Os diplomatas polacos tentaram obter apoio urgente. De Londres e Paris se enviaram informes desesperados advertindo que a dupla invasão estava em marcha, com a esperança de uma reação imediata dos seus aliados, uma condenação, uma mensagem clara, alguma ação militar. Mas não aconteceu nada. Em França e no Reino Unido, os líderes elegeram o silêncio. Ninguém quis abrir um segundo fronte nem considerar declarar a guerra a Moscovo. O tema simplesmente se evitou. Para os polacos foi uma traição. Os tratados assinados prometiam ajuda em caso de agressão, mas agora se revelavam com limites invisíveis, que esse dia ficaram brutalmente expostos. Em alguns lugares, as forças soviéticas, inclusive, pareciam coordenar-se com os alemães. Não houve confrontos entre eles. Pelo contrário, se viram cenas onde ambos os exércitos se saudavam, trocavam informação e inclusive prisioneiros. E em certas cidades, os soviéticos chegavam justo depois de que os alemães se marchavam. Embora oficialmente não existisse uma aliança, a coordenação era evidente. Para os polacos, isto era um pesadelo. Eram empurrados desde um lado enquanto eram presos pelo outro. Não restavam linhas defensivas, nem rotas de escape, nem zonas seguras. Tudo havia sido dividido.
A chegada dos soviéticos também teve um efeito imediato sobre a população civil. Se iniciaram detenções de oficiais, funcionários, professores, líderes locais e qualquer pessoa considerada influente. Muitos foram deportados. As autoridades levavam listas, realizavam buscas casa por casa e confiscavam propriedades, enquanto em algumas zonas, grupos locais aproveitaram a ocasião para acertar contas ou ganhar poder, denunciando vizinhos ou cobrando velhas disputas. A ordem social se quebrava. Alguns tentavam fugir para o sul, outros se escondiam nos bosques, mas cada vez era mais difícil mover-se porque os caminhos estavam controlados e os postos de vigilância se multiplicavam. Nas escolas, as mudanças chegaram de imediato. Se entregaram novas diretrizes aos professores, as bandeiras polacas foram baixadas, as estátuas retiradas em vários povoados, os jornais começaram a difundir mensagens distintas, os rádios mudaram seu tom, e todo este processo foi tão rápido que muitos não conseguiam assimilar o que estava a passar. O que ontem era símbolo nacional hoje era motivo de suspeita. Se recomendava não falar de certos temas, evitar discussões, atuar com cautela. O medo não era barulhento, mas lento, silencioso. Se infiltrava nas conversações, nos gestos, na forma de olhar ou de calar. Em áreas rurais, a reação foi distinta. Algumas comunidades não compreendiam bem o que ocorria, viam passar tanques, escutavam novas vozes, mas seguiam com suas tarefas cotidianas, embora logo também eles sentiram a mudança. Novos impostos, confiscações, patrulhas permanentes. As festividades religiosas foram restringidas, as reuniões públicas necessitaram de autorização e pouco a pouco se impôs uma nova forma de vida, sem consulta nem aviso, sem possibilidade de objeção. O avanço não era caótico, era metódico, preciso, sem fissuras. Na fronteira sul, muitos tentaram cruzar para a Romênia ou Hungria, buscando alcançar um lugar neutro, escapar desta dupla tenaz. Alguns o conseguiram, outros foram interceptados, já que os controlos aumentavam e os caminhos eram cada vez mais difíceis. Os que conseguiam cruzar às vezes eram internados, outros recebidos por comunidades polacas no exílio. Assim nasceu uma diáspora que cresceu rapidamente, multiplicando os relatos dos que fugiam, e cada um contava uma versão distinta de uma mesma catástrofe. Os oficiais de alto escalão enfrentavam decisões desesperadas. Alguns se desmobilizaram, outros se ocultaram, alguns se tiraram a vida para não cair em mãos inimigas. Vários tentaram reorganizar forças no sul, mas já não havia recursos, as rotas estavam cortadas, as comunicações caídas. O Estado parecia dissolvido, existiam ainda estruturas, mas vazias. Muitos oficiais desapareceram, se refugiaram em casas de camponeses, adotaram novas identidades, se misturaram entre a gente. Não era rendição, mas tampouco sabiam como continuar a luta. No estrangeiro, os polacos exilados lutavam por informar. Em Londres, Paris e Nova York, enviavam cartas, organizavam conferências, pediam apoio, mas a atenção mundial estava em outro lado. Os jornais falavam do avanço alemão, das decisões francesas, do debate interno no Reino Unido, e a invasão soviética passava despercebida. Alguns diplomatas tentavam manter viva a causa, mas cada vez eram menos escutados. A sensação de abandono crescia. O que foi surpresa se converteu em resignação. Os arquivos estatais eram esvaziados. Documentos escondidos, queimados ou enterrados por medo de que caíssem em mãos inimigas. As universidades fecharam, os teatros também, as igrejas começaram a ser vigiadas. A vida cultural foi silenciada. Alguns artistas tentaram seguir a criar em segredo, outros escaparam. Se falava em voz baixa, se confiava só nos mais próximos. Não era uma opressão explosiva, mas uma atmosfera densa de vigilância constante. Com o passar dos dias, a nova administração se consolidou. Comitês designados, escritórios abertos, novas regras impostas. Mudaram os símbolos, as moedas, os livros escolares, a língua oficial nos documentos, as bandeiras nos atos públicos. Muitos participaram por medo, outros por conveniência, alguns porque já não viam alternativa. A adaptação era forçada, mas eficiente. Em poucas semanas, os vestígios visíveis do Estado polaco desapareceram da paisagem. O fronte ocidental estava fechado. No leste, a ocupação soviética era um facto. Pensar numa resistência prolongada dentro do país se voltou irreal. Só restava uma vaga esperança de reconstrução do exterior, mas não era um plano, apenas uma ilusão.
O certo era que a Polônia havia sido dividida outra vez, sem uma batalha decisiva, sem negociação, sem possibilidade de defesa, não por falta de coragem, mas pelo tamanho dos inimigos e pela ausência de aliados que atuassem. As igrejas se voltaram centros de refúgio espiritual. Não ofereciam proteção física, mas sim consolo. Em muitos lugares, a missa foi um ato de resistência simbólica. Se rezava pelos desaparecidos, os presos, os que haviam escapado. Alguns sacerdotes eram vigiados, outros presos. A repressão era constante, embora sem grandes espetáculos. Tudo se fazia com cuidado, mas sem pausa. O objetivo estava claro: destruir qualquer foco de coesão nacional. E enquanto isso, as crianças seguiam a crescer. Não compreendiam por completo o que se passava, jogavam com restos de uniformes, imitavam os soldados, faziam perguntas que raramente eram respondidas. Em casa se falava pouco, se evitavam os temas sensíveis, as paredes escutavam, o silêncio era uma forma de proteção, uma estratégia de sobrevivência. O que restava era uma sociedade fraturada, confusa, ferida, não só pela violência visível, mas pela rapidez com que tudo mudou. Em questão de dias, se rompeu a continuidade do Estado, se perdeu o controle do território e se instalou o medo em todos os níveis, enquanto as potências do mundo olhavam, calculavam e guardavam silêncio. Execuções, torturas e vingança. O terror nazi contra os indefesos. À medida que as tropas alemãs consolidavam o seu controle em diferentes regiões da Polônia, a violência deixou de estar focada unicamente no fronte de batalha e começou a estender-se para a retaguarda, onde a população civil se converteu no alvo principal de uma campanha sistemática de repressão, castigo e eliminação, pois os alemães não só buscavam ocupar o território, mas desintegrar toda a estrutura que representasse identidade, liderança ou resistência. A invasão se transformou rapidamente em uma política de terror que não distinguia entre idade, condição social ou atividade prévia, já que qualquer polaco podia ser considerado suspeito ou inimigo. Um dos principais objetivos foram as elites intelectuais, líderes comunitários, sacerdotes, professores, médicos, advogados e oficiais retirados, já que para os nazis estas pessoas representavam o núcleo do espírito nacional polaco e deviam ser eliminadas desde o princípio. Em muitas cidades, as listas já estavam preparadas antes da chegada das tropas e assim que se tomava uma localidade, se executavam detenções maciças com rapidez e precisão. Os detidos eram levados para esquadras de polícia, campos improvisados ou simplesmente assassinados nos arredores, sem julgamento nem explicação. Os métodos eram cruéis e variados. Em alguns casos se usavam fuzilamentos coletivos, noutros as vítimas eram golpeadas até a morte ou penduradas na Praça do Povo como advertência, e as execuções não sempre se realizavam em segredo. Pelo contrário, muitas vezes se buscava a exposição pública para semear o medo. Os corpos eram deixados durante horas nas ruas e, em certas localidades, se obrigava os vizinhos a presenciarem os atos ou, inclusive, a participarem na limpeza posterior. A pedagogia do terror se instaurou como parte da nova ordem. As ações não se limitavam aos adultos. Jovens estudantes, adolescentes suspeitos de distribuir panfletos ou simplesmente de falar em polaco no momento errado eram detidos, golpeados ou executados. Nas escolas, os livros foram retirados e os professores substituídos por alemães ou colaboradores. Se eliminou o ensino da história nacional, se proibiu o uso de símbolos pátrios e se castigava os que mostrassem qualquer gesto de identidade polaca. A estratégia era apagar não só a resistência física, mas também a memória coletiva. Nos povoados rurais, as patrulhas alemãs percorriam os caminhos em busca de sabotadores ou partisãs, mas qualquer camponês podia ser acusado sem provas. Bastava conter um rádio, guardar comida, refugiar um familiar, ou não saudar com o suficiente entusiasmo para ser considerado hostil. As represálias eram imediatas e desproporcionadas. Se um soldado alemão desaparecesse ou fosse atacado, todo o povo podia ser castigado. Em alguns casos, se incendiavam aldeias inteiras como castigo coletivo. As casas eram saqueadas, as famílias separadas, os homens fuzilados e as mulheres violadas. Nas cidades, a vigilância era constante. Se implementaram toques de recolher, patrulhas noturnas e buscas aleatórias, se incentivavam as denúncias anônimas e cresceu a desconfiança. Vizinhos que antes compartilhavam pão agora se espiavam. Alguns colaboravam para se salvarem,
outros o faziam por ideologia, mas muitos simplesmente guardavam silêncio, temerosos de que uma palavra maldita pudesse terminar em tragédia. O medo era uma ferramenta de controlo tão eficaz como as armas, e através do terror os nazis conseguiram desarticular redes de apoio, semear o isolamento e paralisar qualquer tentativa de organização. Os hospitais também foram intervencionados. Se detiveram médicos e enfermeiras acusados de ajudar feridos inimigos, e em vários casos, os pacientes foram tirados das suas camas e executados nos pátios. As ambulâncias foram requisitadas, as farmácias obrigadas a entregar as suas provisões, e em algumas regiões se implantaram normas raciais de imediato, proibindo a atenção médica a certos grupos. A saúde deixou de ser um direito e se converteu em privilégio, sujeito à lealdade política ou utilidade para o regime. Os cemitérios não davam conta. Muitos corpos não eram enterrados com nome, se cavavam fossas comuns e se atiravam cadáveres amontoados. Em ocasiões, não se permitia às famílias aproximar-se, o luto foi proibido, as missas fúnebres consideradas subversivas, e em mais de uma paróquia, os sacerdotes foram detidos por oferecer consolo. Em certos povoados se instalou a norma de que não podia haver mais de 3 pessoas juntas no enterro. A dor devia ser invisível, a morte silenciosa. Os campos improvisados se encheram de prisioneiros civis. Não eram campos de trabalho nem campos de batalha, mas sim espaços de castigo e extermínio. Neles, os detidos eram submetidos a interrogatórios brutais, agressões constantes e trabalhos forçados sem sentido. Muitos morriam em poucos dias por fome, infecções ou feridas. Não havia registros, nem nomes, nem garantias. Os corpos eram retirados como lixo e as famílias jamais eram notificadas. Em algumas zonas, os civis eram obrigados a cavar as suas próprias tumbas antes de serem executados. Se registraram testemunhos de sobreviventes que presenciaram como crianças eram obrigadas a olhar para a morte dos seus pais. As sinagogas foram saqueadas, os cemitérios judeus profanados, as lojas de proprietários judeus marcadas, saqueadas ou entregues a outros. E embora os crimes antissemitas se tenham intensificado depois, desde o princípio houve um padrão claro de exclusão, violência e assassinato. As comunidades judias entenderam rápido que não se tratava de uma ocupação temporária nem de uma guerra convencional. Era o início de uma perseguição com forma sistemática. Algumas tentaram fugir para o leste, outras se refugiaram, mas muitas ficaram presas. Também se usaram os meios para reforçar o terror. Se distribuíram folhetos que advertiam sobre castigos exemplares, no rádio se transmitiam mensagens sobre novas regras, proibições e sanções, e nas praças se colavam cartazes com nomes dos executados como exemplo. Se usavam palavras como traição, sabotagem ou conspiração. A linguagem oficial se converteu em arma. Todo aquele que não se adaptava era considerado inimigo, não se necessitavam provas, bastava a suspeita. Os testemunhos recolhidos anos depois coincidem numa sensação compartilhada de asfixia, a ideia de que a qualquer momento, por qualquer motivo, tudo podia terminar, que os dias eram uma lotaria, que o silêncio, a obediência e a invisibilidade eram as únicas estratégias possíveis. Nos diários pessoais da época se repete uma mesma frase: "Hoje não me calhou a mim." Viver se tornou uma questão de acaso. Não havia garantias nem refúgios seguros. As casas já não eram lares, mas esconderijos, as escolas, campos de vigilância, as igrejas, centros de censura. Nas zonas industriais, os trabalhadores foram obrigados a produzir para o inimigo. Se reinstauraram as fábricas com controlo alemão e aos que se resistiam se lhes considerava sabotadores. As greves eram castigadas com morte. As mulheres que tentavam ajudar familiares escondidos eram detidas, e as crianças eram usadas para assinalar possíveis opositores. A sociedade foi se desintegrando em pequenas células de sobrevivência, cada um por sua conta, a confiança rota, o passado apagado. Os bosques se encheram de fugitivos. Alguns eram soldados derrotados, outros civis perseguidos. Se formaram pequenos grupos de resistência, mal armados, mal comunicados, sem recursos, mas dispostos a lutar. Os nazis responderam com rusgas. Quem era achado com uma arma, um rádio ou uma bandeira proibida era executado. Alguns povoados inteiros desapareceram. Foram arrasados sem deixar rastro. Outros foram renomeados, germanizados, redesenhados nos mapas. A geografia mudou. As fronteiras internas se reconfiguraram e, em várias regiões, se obrigou os habitantes a assinar documentos de lealdade.
Os que se negavam eram deportados. Os trens partiam cheios de pessoas sem destino conhecido, famílias completas separadas. Alguns chegaram a campos de concentração, outros simplesmente se perderam. As prisões se encheram para lá de sua capacidade. Se usaram sótãos, edifícios abandonados, estações. Em muitas partes a justiça foi abolida. Não havia julgamentos, só decisões administrativas. Bastava uma assinatura, um relatório, um rumor, e tudo terminava. Se instaurou uma cultura de obediência por terror. Não se pensava em termos de justiça, mas de sobrevivência. As decisões se tomavam para durar mais um dia, não por convicção, mas por medo. Apesar de tudo, a resistência não desapareceu por completo. Persistia de forma dispersa e silenciosa, sem estrutura nem liderança clara, mas com uma vontade que se negava a se extinguir, sustentada por gestos mínimos que escapavam ao controle absoluto, impulsionada mais pela necessidade de não se render do que pela esperança de mudar algo nesse momento. A repressão avançava sem interrupções, classificando identidades e traçando novas fronteiras sociais, não para ocupar um território, mas para o remodelar de dentro, apagando o que estorvava, reescrevendo o que não encaixava, construindo uma ordem alheia com novas regras, outra língua e outra história. O que ficou foi uma sociedade reduzida a fragmentos, despojada de seus referentes, empurrada para o silêncio, com medo no olhar e cuidado em cada palavra, mas ainda agarrada, no mais profundo, a uma memória que não podia ser de todo apagada, a uma identidade que seguia viva embora não se pronunciasse, e a uma raiva muda que, embora contida, não havia desaparecido. O país saqueado. O que não destruíram, o roubaram. Assim que os alemães ocuparam as principais cidades polacas, se ativou uma maquinaria de espólio cuidadosamente planificada que não respondia ao acaso nem ao capricho, mas a diretrizes claras e detalhadas. Não bastava com conquistar o território, havia que o esvaziar. Se tratava de reduzir a Polônia a uma fonte de recursos, sem alma, sem passado e sem riqueza própria. O saque não foi improvisado, mas executado com precisão burocrática. A arte, o dinheiro, os bens públicos e privados, os livros, os arquivos, as ferramentas, inclusive os animais, foram anotados, classificados e logo enviados para o Oeste. As bibliotecas públicas e privadas foram as primeiras a ser desmanteladas. Em universidades, mosteiros, museus ou simples casas de estudiosos, os livros eram requisitados sem cerimônia, o mesmo que mapas, planos e manuscritos. Muitos volumes foram enviados para Berlim ou Viena, outros destruídos, e alguns conservados só se fossem úteis ao regime. O objetivo não era somente roubar objetos de valor, mas desenraizar o conhecimento polaco. Se fecharam instituições educativas, se eliminaram arquivos históricos e se dispersaram coleções inteiras. O que não podia ser assimilado pela cultura alemã era considerado prescindível ou perigoso. Os museus sofreram um destino similar. As peças de arte foram selecionadas por peritos enviados da Alemanha, que decidiam que objetos deviam ser enviados para coleções privadas ou para instituições nazis. As obras assinadas por autores polacos eram destruídas, ocultadas ou substituídas. Em algumas salas vazias se colocavam quadros de propaganda alemã. Noutras, simplesmente se encerrava o edifício. Esculturas, tapeçarias, instrumentos científicos e objetos religiosos foram subtraídos sistematicamente. Não se tratava só de arte, mas de uma operação de eliminação cultural. A beleza polaca devia desaparecer ou servir a outro amo. Os palácios e mansões também foram alvo. O que noutros tempos havia sido símbolo da aristocracia foi convertido em propriedade estatal ou quartel militar. Se retiravam os móveis, as louças, os tapetes, os relógios, os cristais. Tudo o que tivesse valor era embalado e transportado. Em alguns casos, os ocupantes eram obrigados a presenciar a extração. Noutros, eram desalojados sem explicação. O roubado não se destruía, mas era reciclado. Uma cama de Cracóvia podia terminar numa residência na Baviera, um espelho de Gdansk, no escritório de um general em Berlim. Nos povoados, o saque adotava uma forma mais direta. As casas eram esvaziadas por soldados ou por funcionários com ordens escritas. As famílias não tinham direito a protestar, tanto fazia se levavam os candelabros, o rádio ou o trigo armazenado. Em muitas aldeias se arrasava primeiro e se classificava depois.
O saque era organizado por categorias: úteis agrícolas, têxteis, ferramentas, utensílios de cozinha. Tudo entrava na cadeia de extração. Se algo não servia, se queimava. Mas nada ficava ao acaso. Até as roupas eram selecionadas por tamanho e qualidade. Nos bancos, os depósitos foram congelados. O dinheiro polaco perdeu validade oficial, se impôs uma nova moeda e se confiscaram os ativos. Os cofres foram forçados, os lingotes fundidos, as joias apreendidas. Os escritórios financeiros ficaram em mãos de contadores enviados da Alemanha, que não só auditavam, mas que redistribuíam os recursos. O que antes pertencia a famílias, empresas ou paróquias passava a formar parte do tesouro do Reich. Se requisitaram bônus, ações, fundos de pensões. A ninguém se pedia permissão, e se alguém reclamava, o seu expediente era transferido para outro escritório, o de segurança. As empresas industriais não foram menos intervencionadas. As fábricas passaram a mãos alemãs, muitas delas atribuídas como presente a empresários afins ao regime. Noutras, se instalaram administradores que operavam como novos donos. As maquinarias eram desmontadas parcialmente ou redirecionadas para a produção de guerra. Algumas instalações completas foram trasladadas para a Alemanha. O que não podia mover-se era reconfigurado. As matérias-primas, aço, carvão, madeira, borracha, foram extraídas sem limite. As rotas ferroviárias se adaptaram para facilitar o transporte do saque. A infraestrutura nacional se converteu num simples conduto para sangrar o país. As lojas eram registradas de forma meticulosa. Se faziam inventários, se rotulavam os produtos e logo se selecionavam. Aos comerciantes se lhes permitia continuar, mas sob regras impostas. Grande parte de seus benefícios eram confiscados ou diretamente redirecionados para interesses alemães. Muitos foram obrigados a vender unicamente produtos que favorecessem o ocupante. As importações se restringiram a fornecedores germânicos. A economia local foi completamente subordinada. O comprador polaco já não decidia o que queria, mas o que lhe permitiam adquirir. As vitrinas se enchiam de propaganda e o mais básico começava a escassear. No campo, o saque foi tão profundo como nas cidades. Os celeiros foram esvaziados, os animais requisitados, os cultivos redirecionados. Se organizavam campanhas agrícolas onde os produtos eram comprados a preços fixos pelas autoridades alemãs. Mas esses pagamentos eram simbólicos. O camponês não tinha opção. Quem se resistia era castigado. O leite, os ovos, a carne, o grão, tudo saía das zonas rurais rumo às necessidades do Reich. Se construíram armazéns especiais, se impuseram quotas, se implementaram sistemas de vigilância. A fome se voltou comum, mas as adegas seguiam cheias, só que para outros. Inclusive os animais de companhia foram incluídos no espólio. Em algumas regiões se exigia declarar a posse de cães de raça ou cavalos. Os primeiros eram requisitados como animais de estimação para oficiais, os segundos como meios de transporte ou tração. Se emitiram ordens sobre o tipo de animal permitido. Em zonas rurais, os cavalos mais robustos eram levados para a Alemanha. Em troca, às vezes se deixavam exemplares velhos ou doentes. Tudo tinha um valor atribuído e tudo era suscetível de ser roubado. O espólio também alcançou os templos. As igrejas foram saqueadas por dentro, não só por seu ouro, mas por seus objetos litúrgicos, seus candelabros, tecidos bordados, cálices e crucifixos. Algumas imagens religiosas foram destruídas, outras vendidas no estrangeiro. Em mais de um caso, os sinos de bronze foram fundidos. O saque espiritual acompanhava o material. Se impunham novos ritos, novas hierarquias. Em certas zonas se substituíram os hinos, noutras se encerraram capelas por falta de uso. A fé foi considerada útil só se não contradissesse o ocupante. As universidades e academias também foram esvaziadas. Não só se fecharam os cursos, se levaram os equipamentos, os microscópios, telescópios, instrumental cirúrgico, laboratórios inteiros. O conhecimento deixou de circular. As publicações cessaram, as revistas científicas desapareceram. Alguns arquivos foram trasladados, outros destruídos. Professores que se negavam a colaborar eram expulsos ou silenciados. A investigação foi dirigida a satisfazer interesses alheios. Se eliminou toda a possibilidade de geração autônoma de ideias. O pensamento livre foi considerado uma ameaça, inclusive sem palavras. Os arquivos estatais foram alvo prioritário.
padrões, cadastros, censos, registros notariais, documentos judiciais, atas de propriedade, tudo foi capturado e, em muitos casos, enviado para fora do país. Controlar os papéis era controlar a história, a propriedade, a identidade. Ao desaparecer os documentos, desaparecia também a capacidade de reclamar. Milhares de famílias perderam seus títulos, seus direitos, seus vínculos legais. O que não estava nos novos registros não existia, e o que existia podia ser mudado. O saque incluiu também objetos pessoais, relógios, máquinas fotográficas, instrumentos musicais, máquinas de escrever. Muitos eram interceptados em estações de trem, em revisões domiciliárias ou durante deportações. Aos olhos do ocupante, tudo era saque. Tanto fazia se tratava de uma obra de arte assinada ou de uma carta familiar. Se podia transportar-se, o levavam. Se não, o destruíam. O objetivo era que nada ficasse inteiro, que o país não pudesse reconstruir-se de seus próprios fragmentos. Assim, dia após dia, o visível e invisível foi desaparecendo. O saque não era só econômico nem unicamente cultural, era total. Cada ação buscava empobrecer, apagar, submeter. Através do roubo se pretendia transformar uma nação em território vazio, desprovido de recursos e memória. E embora muitos objetos tenham sido recuperados com o tempo, o dano era mais profundo. Porque o que o saque nazi levou não foram só coisas, foram histórias, identidades, projetos, raízes. Um país não se esvazia só com bombas, também se esvazia com caixas, caminhões e selos oficiais. O fim. Assim caiu a Polônia enquanto o mundo olhava. Durante as últimas semanas de setembro, enquanto os mapas se tingiam de faixas alemãs e soviéticas que avançavam de ambos os lados, as comunicações caíam uma a uma, os governos locais desapareciam, e muitas cidades já não sabiam se seguiam sob alguma autoridade. Mesmo assim, em várias regiões do país, grupos inteiros de soldados polacos seguiam a combater como se ainda existisse um fronte claro. Muitos não sabiam do novo inimigo que entrava pelo leste, outros sim, mas decidiam não se render, convencidos de que ainda valia a pena resistir uns dias mais por princípio, por honra ou simplesmente porque não havia outra saída. Um dos episódios mais intensos foi a defesa de Varsóvia. A capital, bombardeada com força desde os primeiros dias, se transformou numa fortaleza improvisada onde soldados, polícias, civis e voluntários organizavam uma resistência decidida. Os bairros se dividiam em setores defensivos e as barricadas cresciam com móveis, pedras, elétricos derrubados. A população cavava trincheiras nos parques, organizava turnos de vigilância, reparava danos durante a noite e, embora os projéteis caíssem diariamente, a cidade resistia. Cada ataque alemão recebia uma resposta inesperada e, embora as linhas se debilitassem, o centro seguia firme. Noutras zonas, a luta continuava sem coordenação central. Unidades dispersas mantinham posições em povoados, bosques ou colinas, sem saber que o exército polaco como tal já não existia. Alguns comandantes decidiam lutar até esgotar a munição. Outros tentavam retirar-se para o sul, com a esperança de cruzar a fronteira húngara ou romena para se reorganizarem. Alguns o conseguiam, outros eram interceptados ou desapareciam no caos. Apesar de tudo, o impulso de combater seguia presente. Um dos focos de resistência mais prolongados foi na fortaleza de Modlin, perto de Varsóvia. Vários milhares de soldados resistiram durante semanas sob assédio constante. As posições eram bombardeadas diariamente, as provisões escasseavam, mas conseguiam manter as suas linhas, reparavam defesas durante a noite e respondiam com o pouco que tinham. A pressão aumentou com a chegada de reforços alemães e, finalmente, sem possibilidade de ajuda externa, a fortaleza se rendeu, mas só depois de ter obrigado o inimigo a investir tempo, homens e recursos numa posição que devia ter caído em poucos dias. No leste, perto de Lwów, também houve confrontos duros. A cidade foi rodeada por 2 frontes, mas os defensores conseguiram travar os avanços alemães durante vários dias. As unidades improvisavam linhas defensivas com o que encontravam. A topografia ajudava, com bosques densos e cursos de água que complicavam o avanço inimigo. No entanto, quando as tropas soviéticas começaram a aparecer do outro lado, a situação se voltou insustentável. Presos entre 2 fogos, os comandantes decidiram capitular para evitar uma destruição total. Mais ao sul, cidades como Przemyśl também ofereceram resistência.
Apesar de contar com poucas forças, os defensores conseguiram manter a passagem do Rio San durante vários dias. Se organizavam patrulhas noturnas, se reforçavam posições com sacos de areia, se traçavam linhas de fogo em ruas estreitas. O inimigo avançava com tanques e artilharia pesada, mas o conhecimento do terreno e a determinação local prolongaram a defesa mais do que o esperado. Finalmente, a cidade caiu, mas depois de ter causado perdas significativas ao atacante. Nos Cárpatos, unidades inteiras se deslocavam por caminhos de montanha, tentando chegar à fronteira eslovaca ou húngara. Não todas o conseguiam. Algumas eram interceptadas por colunas inimigas, outras caíam em emboscadas, mas muitas seguiam a avançar em pequenos grupos, sem contato com o comando central, cruzando rios, bosques e passos nevados. Para eles a guerra seguia. Seu objetivo era sair do país, reagrupar-se e seguir a combater do exílio. Alguns o conseguiriam e terminariam em França ou no Reino Unido. Outros desapareceriam no caminho, deixando seu destino no mistério. Noutras zonas, as rendições não eram produto de uma derrota militar, mas do isolamento. Algumas guarnições mantinham suas posições sem saber que todo o país já havia colapsado. As mensagens não chegavam, os rádios estavam mortos e em pequenas cidades os oficiais recebiam delegações inimigas com propostas de rendição que não podiam verificar. Algumas aceitavam, esgotadas. Outras decidiam seguir a combater até terem confirmação. Em mais de um caso, os combates se prolongaram durante dias sem que nenhum dos dois lados soubesse que, para o resto do mundo, a guerra na Polônia já havia terminado. Na região pantanosa de Polesie, ao leste, surgiu um foco de resistência liderado pelo general Franciszek Kleberg. Com os restos de várias unidades dispersas, conseguiu formar uma agrupação de combate que seguia a operar quando o resto do país já estava ocupado. Kleberg não improvisava. Aplicou sua experiência para organizar defesas móveis, adaptar a estratégia ao terreno e manter a moral. Resistiram vários dias sob ataques contínuos e, finalmente, sem logística nem possibilidade de fuga, se renderam no dia 6 de outubro, sendo um dos últimos focos organizados de resistência. Também houve atividade naval. Alguns barcos da frota polaca conseguiram escapar para portos britânicos. Outros foram afundados pela aviação. A costa se havia perdido desde os primeiros dias, mas destacamentos navais e defesas costeiras seguiram a disparar até ficarem sem munições. Quando isso ocorria, só restava o silêncio. Os últimos dias de setembro foram caóticos. Já não se tratava de defender um fronte, mas de manter viva a possibilidade de fazer algo mais. Os comandantes sabiam que o inimigo tinha superioridade total, mas enquanto houvesse soldados dispostos, continuariam. Em muitas localidades, a resistência era liderada por oficiais de baixo escalão ou civis armados que se negavam a se render. Se cavavam trincheiras em praças, se levantavam barricadas com portas, se usavam igrejas como postos de comando. As cidades que seguiam a resistir não esperavam reforços. Não restavam reservas, nem aviões, nem apoio estrangeiro. Mas tampouco se rendiam de forma generalizada. Os defensores faziam o que podiam. Reparavam armas com peças soltas, reutilizavam casquilhos, improvisavam explosivos. As noites serviam para se reorganizarem, enterrar os mortos, redistribuir o pouco que restava. Cada dia sem se render era uma pequena vitória, embora soubessem que o final era inevitável. As comunicações entre frontes eram impossíveis. Muitas unidades lutavam sem saber o que se passava a poucos quilômetros. As ordens chegavam com mensageiros a cavalo ou a pé, se chegassem. Os mapas perdiam sentido. Todo o país era fronte e, ao mesmo tempo, nenhum. O inimigo estava em todas as partes. O terreno mudava constantemente. Alguns destacamentos optavam por se esconder. Enterravam armas, ocultavam uniformes, se dispersavam. Não todos se rendiam. Muitos esperavam outra oportunidade para voltar a lutar. O fariam mais adiante, de outras formas. Por agora, sobreviver e guardar o que restava era a prioridade. Outros cruzavam fronteiras, se refugiavam ou desapareciam entre zonas rurais. A resistência não desapareceu com as capitulações. Se transformou. Onde antes havia batalhões, surgiram grupos clandestinos. Onde havia linhas defensivas, cresceram redes subterrâneas. A queda do exército não significou o fim da vontade de lutar. Foi sua transformação. Mas nesse momento, o que dominava era o silêncio. Um silêncio tenso, marcado pela derrota, mas também por uma vontade que seguia viva.
Os últimos combates foram breves, desesperados, muitas vezes sem sentido estratégico. Algumas guarnições disparavam até ao último cartucho, outras se retiravam sem rumo. Se lutava por colinas sem valor ou por pontes sem uso, mas se lutava igual, porque ainda restavam soldados com uniforme, armas na mão e uma ideia clara: não se render sem lutar. A rendição não foi um ato único, foi um processo fragmentado, cheio de contradições. Numas cidades se assinavam capitulações formais, noutras, os soldados deixavam as armas e eram detidos. Alguns se entregavam em grupo, outros caíam sós. Não todos foram tratados igual. Alguns oficiais conservaram os seus sabres, outros foram golpeados ao serem identificados. O final não foi digno nem uniforme. Dependia de quem estava no comando, do momento, do lugar. Com o passar dos dias, a geografia do combate se reduzia. Os focos de resistência podiam ser contados. Em muitas regiões, a população civil já não sabia se restavam soldados próprios. Os uniformes desapareciam, as bandeiras polacas já não ondeavam. A ocupação se voltava à rotina. E mesmo assim, em algum bosque, numa colina, alguém disparava pela última vez ou sustentava uma posição sem futuro. Simplesmente se negava a aceitar que tudo havia acabado. A guerra na Polônia terminou oficialmente com a rendição dos últimos combatentes em Kock. Mas o que havia ocorrido em apenas 5 semanas já mostrava ao mundo o que seria a Segunda Guerra Mundial. Os polacos, apesar de lutar com valor e destruir centenas de tanques e aviões inimigos, nunca tiveram uma oportunidade real contra 2 exércitos maiores, melhor equipados e impiedosos. Primeiro foram os ataques aéreos alemães sobre cidades indefesas, onde milhares de civis morreram sob as bombas. Logo chegaram as execuções maciças, as represálias e o início de uma violência racial que em pouco tempo se estenderia a toda a Europa. Quando do leste entrou o Exército Vermelho, a Polônia ficou presa entre 2 totalitarismos que não hesitaram em assassinar, deportar e classificar milhões de pessoas, segundo critérios de raça ou de classe social. O preço humano foi enorme. Dezenas de milhares de soldados mortos, até 250.000 de vítimas no total e cidades inteiras convertidas em cinzas. Mas o que mais marcou este episódio foi o que anunciou: o desaparecimento da linha que separava combatentes e civis, o uso do terror como ferramenta de guerra, a entrada em cena do extermínio sistemático e o cinismo absoluto dos aliados ocidentais que, embora tivessem prometido ajuda, deixaram a Polônia sozinha. Assim, o que começou em setembro de 1939 não foi só uma derrota militar, mas o prólogo de anos de ocupação brutal, do Holocausto e de uma Europa que se submergiria no conflito mais sangrento da sua história.